Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa treta que tá acontecendo entre o Ismael e a Yasmin do Suavemente Comentado. Acontece que a Suavemente ela fez um comentário no Twitter e o Ismael tá processando ela por causa desse comentário, onde a Yasmin tinha comentado exatamente isso daqui, ó, esse comentário aqui. Você está sendo transfóbico e ignorando a realidade trans e não binária. Quer processar? Dá-lhe pau. Mas sabe que a sua noção de identidade de gênero é péssima. Quer julgar quem é trans de verdade como se tivesse esse direito. Mas isso só mostra a falta de respeito e como você alimenta essa exclusão. No caso, por conta de uma fala, né, que o Ismael fez em relação a um canal do YouTube que tava com uma garota lá que tinha feito transição e depois voltado atrás e outras coisas mais, então rolou uma treta muito grande. O vídeo anterior que eu fiz eu expliquei com mais detalhes essa treta, então se você tá perdido, vai dar uma olhadinha lá nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai ter aí a base para você entender o que tá acontecendo. De ontem para hoje aconteceram algumas coisas. O Fei, ele postou um vídeo conversando, né, com o Juan, que é o advogado que tá por trás desse processo junto com a Ismael. E nesse vídeo, eu até escrevi aqui um resumo. Ele explica, né, que eles mudaram o domicílio da Yasmin e por isso eles pediram a desistência, porque eles pegaram e processaram ela, só que aí, tipo, descobriram que na verdade aquele endereço não estava correto, certo? Então, sei lá, a Yasmin mora num lugar e se muda e, sei lá, não mudou lá nos dados do governo. E aí você vai e processa ela, aí o processo acaba indo para esse domicílio que está errado. Então, supostamente seria esse o problema. E aí ele pegou, pediu essa desistência justamente para entrar com um novo processo com esse endereço correto. Ele fala que o processo ele não vai cobrar 52 mil reais. E isso é uma coisa que já me falaram bastante sobre esses processos. Se você for notar, geralmente é, fulano de tal processou em 52 mil reais, fulano de tal processou em 52 mil reais. Inclusive, eu fui processado pelo HuckBR em 52 mil reais. Porque esse processo que é feito nesse negócio de causas especiais, ele geralmente é um processo que você não tem que arcar com os valores lá da causa. Então, por exemplo, quanto maior for o valor que você coloca, você tem que pagar uma porcentagem desse valor já para entrar com o processo, entendeu? E aí, como nesse você não precisa, aí o pessoal já chega já torando no máximo. Então, geralmente eles sempre colocam no valor máximo, que é esse fixo de 52 mil reais, e geralmente a causa é bem menor. Pelo que falaram para mim, em média, essas causas dão 5 mil reais, alguma coisa assim. Então, tipo, tá bem menos, mas ainda continua sendo um dinheiro bem considerável. Inclusive, ele fala, né, que, tipo, o objetivo dele, ele acha que vai ser mais ou menos uns 10 ou 15 mil reais, assim, que ele vai tentar pegar. E lembrando que isso leva em consideração também a capacidade que a pessoa tem de pagar esse valor, né? E nesse caso, sobre a Yasmin, né? Vai ser um processo que provavelmente vai se estender por algum tempo. E quando eu falo algum tempo, eu imagino que ele vai demorar alguns anos para ser resolvido, né? Então a gente pode simplesmente estar falando agora desse começo, né? Desse start, mas só ver esse resultado daqui a muito tempo, se ela ganhar ou não. De qualquer maneira, ela fez uma thread no Twitter e a gente vai dar uma lida nessa thread. Por enquanto, eu tô falando sobre as coisas que o próprio advogado falou, né? E uma das coisas que ele fala é que a Yasmin, ela não podia fazer esse tipo de acusação contra o Ismael, falando, né, que ele transfobia e coisa do tipo, né? Por quê? Porque o Ismael ele não sofreu nenhuma acusação, o Ismael não foi punido judicialmente, não tem nenhuma condenação nem nada e tipo, a internet não é tribunal pra você pegar e julgar uma pessoa e já expedir a sentença, entendeu? Então você não pode fazer esse tipo de coisa. E segundo ele, o Ismael recebeu muito hate por causa dessas postagens que a Yasmin fez. Então muita gente foi lá, xingou pra caramba o Ismael, falou um monte de coisa por conta dessa postagem que a Yasmin fez lá atrás. Que, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada quantas visualizações essa postagem tá. Ela pegou 91 mil visualizações, né? A postagem dela. Bom, de qualquer maneira, essas novas postagens estão pegando muitas, muitas e muitas e muitas e muitas views. Pegou milhares, milhões de visualizações, na verdade. Uma tá com 600 mil e outra tá com 1 milhão. Então vamos dar uma olhada na thread que ela fez ontem à noite. É inacreditável a falta de profissionalismo desse advogado. Todas as suas declarações são puras falsidades, manipulações evidentes, distorções estratégicas dos fatos. Não entendo o objetivo dele, se é tentar me prejudicar de alguma forma, porque já é a segunda vez esse ano que ele me acusa com um processo absurdo. E agora insiste em abrir mais um. Então essa é a terceira vez? Bom, enfim. Simplesmente porque não consegue admitir que perdeu o anterior. É patético. E agora a galera já tá falando, olha, o deck eu aposto seguido pelos dois. E já que ele me chamou de mentirosa, eu preciso me defender dessa tentativa desesperada de difamação.
Aí ela postou aqui, ó. Sobre a alegação de transfobia, é curioso ver que um homem branco cis, contratado por um gay cis, afirmar que o gay cis não foi transfóbico, fora que eu não afirmei que ele é transfóbico. Calma, galera. Vai, vamos lá. Fora que eu não afirmei que ele é transfóbico, e sim que houve atitudes transfóbicas, e não foi a primeira vez. Pelo visto, é muito pro doutor entender. Se bem que, se considerar os argumentos que foram usados no processo, fica nítido que o advogado não faz ideia do que ele está falando, ao ponto de argumentar no tribunal que é uma questão de opinião determinar se alguém é trans ou não. Continue assim, doutor, que você vai perder mais um processo de forma vergonhosa. E no caso, né, a Yasmin disse que, basicamente, ela fez essa postagem porque o Ismael estava ameaçando todo mundo de processo, que estava tipo, falando que ele estava errado. E uma dessas pessoas era uma pessoa trans. Então essa foi a justificativa que a Yasmin deu, né? Que ela ficou com raiva e resolveu fazer a postagem para falar sobre. Bom, continuando aqui. Desistência do processo. O juiz reconheceu meu tweet como liberdade de expressão. Mesmo assim, o advogado do MBL insiste em dizer que desistiram porque não conseguiram me localizar. Diferente do que o advogado disse, o juiz havia ordenado que eu fosse citado, mas o Ismael e seu advogado desistiram do processo antes mesmo que a citação pudesse ser realizada. Eles perceberam que não tinham argumentos sólidos para continuar, por isso o processo não está mais em andamento. Eles desistiram dele. Essa desistência apenas confirma a falta de fundamento nas acusações. De acordo com o próprio juiz, se eu não me manifestasse, ficaria entendido como verdade o que o Ismael disse. A ideia de que desistiram porque não conseguiram me encontrar é absurda. E aqui tem uma postagem, vamos lá. Ai, meu Deus, porque é tão difícil essas palavras de advogado, cara. A incognição sumária não é elementos que demonstram a probabilidade do abuso de exercício da liberdade de expressão, com relação à postagem da parte requerida que caracteriza mera opinião quanto à outra postagem realizada da parte da autora, sendo que essa última sequer está mais disponível. Então ele está falando, né, que a postagem original foi deletada e que a postagem que a Yasmin fez não tem nada demais, é só opinião. Eventuais excessos cometidos em razão do teor da publicação deverão ser apreciados após dilação probatória, não havendo uma análise ai meu Deus, abuso de direito em relação ao conteúdo da publicação. Por esses fundamentos ausentes, a probabilidade do direito da parte da autora indefira a tutela de urgência. No caso, tem muita coisa complexa aqui que eu poderia pegar e chamar um advogado para conversar. Eu acho que seria melhor se tivesse um advogado para falar o que é dilação probatória, indefiro tutela de urgência, se é só a questão do processo ser colocado como urgência, se o processo realmente vai ser abandonado ou se eles vão continuar, porque provavelmente, pelo que eu entendi, eles vão continuar. Eles vão tentar mais uma vez. Essa não deu, vão tentar mais uma vez. Bom, depois ela postou aqui, natureza do processo. Eu nunca disse que o processo era criminal. Eu apontei que havia intenção de me responsabilizar criminalmente, conforme mostra o próprio processo. Portanto, é imperativa a busca da tutela jurisdicional, não apenas para cessar a continuidade desse dano através da remoção da postagem que é aqui elencada, mas também para viabilizar a responsabilização da caluniadora criminalmente e civilmente. Civilmente. Bom, enfim, continuando. E aqui, Ismael fez um BO contra mim, mentiu nele, me processou querendo me responsabilizar criminalmente e ainda mentiu no processo para no final perder sem eu precisar me defender. Responsabilizar criminalmente, responsabilização da caluniadora criminalmente. Tá, vamos descer. CNPJ e minha atividade comercial. Qualquer youtuber que monetize seu conteúdo tem um CNPJ para o canal. Isso é básico. E não tem nada de nebuloso nisso. Meu endereço não é desconhecido. Você está tentando criar uma cortina de fumaça. E depois, o verdadeiro problema aqui é que você e seu cliente veem público LGBT+, que blá blá, apenas como uma fonte de receita, números para atrair patrocinadores. Isso fica evidente pelos argumentos do processo, pela maneira como vocês estão agindo e pelo seu total desespero. Vocês não querem aceitar críticas dessa comunidade e estão tentando me silenciar a todo custo. É muita cara de pau me acusar de mentir. Você vai precisar provar isso, porque tudo que eu disse está fundamentado na realidade, diferente de você que está tentando avançar na carreira jurídica de maneira mais baixa possível. Continue assim, doutor, você vai longe. E aí depois ela coloca aqui, o advogado tá curtindo o comentário de pessoas que me chamaram de louca. Tá. E aí virou uma briga, basicamente, né? Entre os dois, né? E, bom, o que eu posso falar pra vocês? Eu acho assim, essa treta da Yasmin é uma treta que realmente tá sendo muito
assim, como eu posso dizer pra vocês, uma treta que poderia ter sido resolvida de maneira muito mais tranquila e simples, sabe? Do e-mail chegar e poder conversar com a Yasmin e falar que, ó, pô, não gostei dessa posição que você teve e tal, você pode deletar. E tem uma coisa que a gente chama de efeito Streisand, entendeu? E nesse momento eu não vou estar falando sobre o trabalho do Juan, se ele tá fazendo um bom trabalho ou não, até porque eu não tenho nenhum tipo de competência pra falar sobre isso, entendeu? Ele tá fazendo o trabalho dele, tá bem no começo do processo, e eu acho que nem dá pra julgar e mostra, obviamente, que a Yasmin tá do lado e ela tá brigando de um lado e ele tá brigando do outro, mostra que os dois estão beligerantes nesse momento, certo? Então eu não quero comentar essa briga entre os dois especificamente, até porque tá tendo muitas acusações e ataques pessoais, né? Mas sobre a questão do que acontece entre a Yasmin e o Ismael, tem um negócio chamado efeito Streisand, que é tipo assim, quando você pega e quer evitar que as pessoas peguem e compartilhem uma coisa ou falem sobre uma coisa, isso acaba sendo viralizado muito mais. Então, o Ismael processou a Yasmin porque ela tinha feito um comentário que pegou 90 mil visualizações. E agora essa treta toda tá com mais de 1 milhão de visualizações só naquela thread. Essa que eu postei pra vocês está com 95 mil visualizações. As postagens do advogado estão com milhares de visualizações também, ó. Estão com 100 mil visualizações, pelo que eu tô vendo aqui. Sendo que, se a gente for somar todas as visualizações de todas as threads, provavelmente a gente já deve estar chegando próximo a 3 milhões de visualizações. Eu não sei se o Ismael ele acha que é uma forma positiva de ter crescimento ou coisa do tipo, se é algum tipo de estratégia, porque eu sei que o Ismael ele se mete em muita polêmica mesmo. Ele sempre está envolvido em uma polêmica diferente. Eu acho que a cada mês ele se envolve em umas duas polêmicas ou coisa do tipo. E ele cresceu muito na internet, fazendo conteúdo do jeito que ele faz. E ele tem esses comentários ácidos, essas brigas ácidas que acontecem e todo mundo comenta sobre isso. Então, se você vê que ele tem números positivos, então talvez, né, ele esteja fazendo algo certo e a gente não está sabendo ver, entendeu? Mas nesse caso, eu acho que é uma coisa meio negativa para você ter. Tipo, se você falou uma coisa, as pessoas interpretaram mal, e agora você tá tentando processar uma pessoa e essa pessoa pegou mais de 2 milhões de visualizações com comentários te detonando e reafirmando aquilo que você queria ter escondido no começo, para mim isso gera um problema muito maior no final das contas. Então é melhor simplesmente só conversar, entendeu? E aí tá a questão, a gente não sabe o que que passa na cabeça do Ismael nesse sentido, mas um amigo meu veio falar comigo sobre isso e ele falou que o Ismael sofre muito hate também, sabe? Qualquer coisa pode ser alimentação para esse hate, entendeu? Porque o Ismael ele tem essas polêmicas e tal, e tem muita gente que não gosta do Ismael, vai mandar um monte de mensagem falando um monte de coisa e simplesmente atacar. E essas postagens, elas estariam sendo, então, né, uma gasolina que estaria alimentando esse fogo de ataque. Mas mesmo assim, eu acho que sempre tem como a gente resolver tudo numa boa, numa conversa, chegar pra pessoa e falar, ó, vamos resolver e tal, ó, eu não achei legal. É, tipo, se no mundo ideal, digamos que o Ismael senta com a Yasmin, explica direito o lado dele pra ela, e a Yasmin entende, a Yasmin vai e compartilha uma mensagem falando, realmente, ó, eu entendi o lado do Ismael, a gente tá de boas e não é bem isso que aconteceu, então tá tudo bem dele ter a postagem. A postagem original teria saído e simplesmente não teria tido essas milhões e milhões de visualizações. Isso vendo de um ponto de vista extremamente neutro, entendeu? Porque é sempre uma situação muito complicada a gente falar sobre esse tipo de processo. E nesse momento a gente não pode pegar e falar que um lado está certo ou errado, visto que, como eu disse, está muito beligerante essa situação. E é entendível que esteja super beligerante, visto que a gente está falando de um processo, de muitas acusações, de muitas coisas que estão falando, de coisas antigas que vão ser trazidas à tona dos dois lados e assim por diante, entendeu? Como é o caso, por exemplo, dos três ou dois processos, não sei exatamente quantos foram, mas é meio, tipo, você vê uma coisa meio estranha aí, né? Embora que, assim, eu acho que se a pessoa pega e se sente ofendida, ela tem toda a liberdade e direito de pegar e abrir um processo contra outra pessoa por ela estar falando alguma coisa assim por diante. Acho que faz parte, mas se for desse jeito que a Yasmin tá falando mesmo, é meio estranho você ter uma pessoa que tá, tipo, ativamente tentando te processar por várias outras pessoas, né? Tipo, sei lá, o cliente um era o eu não lembro qual foi, mas foi a MBL, sei lá quem foi que processou ela anteriormente, e agora, nesse caso, o Ismael, através do mesmo advogado e assim por diante, entendeu? Se o Juan quiser postar a versão dele, sinta-se livre aí, eu vi que ele foi lá no canal do Fei, conversou bastante, 28 minutos de vídeo, então fica aberto aí, e fica aberto também para Yasmin, se ela quiser falar também alguma coisa. Eu tô achando que essa treta vai ser uma treta que vai demorar anos pra gente ver uma resolução. E eu acho que ainda acho que a melhor opção seria se o Ismael simplesmente tentasse conversar com a Yasmin ou a própria mandar uma mensagem pra ele pra ver se resolve isso de uma maneira extrajudicial, assim, né? Porque aí podemos dizer que assim seria melhor o melhor caminho para os dois, né? Mas enfim, o que você acha dessa treta toda? Escreve nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.